Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Há momentos na vida em que um simples gesto pode mudar o destino de várias almas, às vezes sem que percebamos. Foi o caso de Leah, uma menina de 10 anos, cuja vida, até então, consistia em uma sucessão de dias frios e solitários. Ela vivia nas ruas de uma grande cidade onde as fachadas de concreto dos prédios pareciam se fechar sobre ela como as paredes de uma gaiola. Nessa cidade, os transeuntes passavam apressados, indiferentes às vidas que encontravam. Carros rugiam nas ruas de paralelepípedos, enquanto os sonhos dos mais fracos eram engolidos pelo turbilhão do anonimato. Leah não tinha casa nem família estável. Seus pais haviam desaparecido nos cantos escuros da cidade, arrastados pelas ondas de um mundo que se esquecera de cuidar dos mais vulneráveis. Órfã, ela vivia de um dia para o outro, com migalhas de comida e fragmentos de sonhos, tentando sobreviver em um ambiente que a rejeitava e negligenciava. Seus dias eram pontuados pela observação silenciosa de quem passava sem vê-la, pela sensação do frio das pedras do calçamento sob seus pés descalços, pela pressão constante da fome que lhe revirava o estômago. Às vezes, encontrava uma moeda abandonada, às vezes um pão seco jogado no lixo. Havia dias em que nada acontecia, e outros em que um simples pedaço de pão fazia toda a diferença. Mas mesmo nos momentos mais desesperadores, Leah nunca se deixava dominar pela tristeza. Aprenderá a manter-se firme, a nunca desistir, porque neste mundo onde tudo parecia lhe escapar, uma coisa sempre permanecia: sua dignidade. Leah não tinha medo da noite. A noite era sua companheira, a escuridão na qual ela prosperava, sentindo-se protegida de olhares críticos. A noite era o momento em que ela podia escapar, mesmo que apenas por um momento. Mas o que a aterrorizava não era a escuridão. Era a solidão, o vazio que acompanhava as pessoas por quem ela passava, sua indiferença gélida. Esse vazio no qual ela às vezes se perdia, quando se sentia invisível para o mundo. A solidão, esse fardo invisível, a corroía lentamente. Ela sabia que, enquanto permanecesse sozinha, seria difícil sobreviver. Mas a realidade da rua impunha uma frieza que ela não podia ignorar. Aqueles que passavam por ela desviavam o olhar, ansiosos para retornar ao seu mundo confortável, esquecendo que ela, Leah, também era um ser humano. Numa tarde de inverno, um vento cortante soprava pela cidade, obrigando os transeuntes a se apressarem em seus casacos escuros e com o rosto impassível. Leah vagava por uma rua comercial, uma das artérias mais movimentadas da cidade, com o estômago roncando de fome. Não comia desde a manhã. O frio penetrava em seus trapos, mas o mais cruel era a sensação de abandono. Ao passar por uma padaria, parou por um instante, fechando os olhos para sentir o aroma tentador de pão quente que vinha da vitrine. Via clientes, bem vestidos, saindo com sacolas cheias de pão, doces e croissants ainda fumegantes. Um detalhe ficou gravado em sua memória: um pão redondo, ainda quente, que parecia chamá-la. Ela não ousou entrar. Seu olhar se deteve por um instante no pão, depois se fixou na porta da loja, como se esperasse que alguém a convidasse para entrar, mas tal gesto não aconteceu. Ela se virou, continuando a andar em meio à multidão, com os olhos fixos nos pés. Foi então que um barulho chamou sua atenção. Um cachorro, um labrador velho, caminhava lentamente em sua direção. Sua pelagem estava suja, seus olhos cansados, e ele parecia tão perdido quanto ela, vagando sem rumo por uma cidade grande demais para ele. Leah parou, observando o animal se aproximar, com as patas trêmulas e a respiração ofegante. O cachorro olhou para ela, seus profundos olhos castanhos com um brilho de dor. Leah, tocada pela tristeza no olhar do cachorro, agachou-se lentamente, estendendo a mão para ele. Ela esperou que ele viesse e, sem medo, o cachorro se aproximou e a cheirou, finalmente aceitando seu carinho. Mas ele não era o único a sofrer de fome naquele dia. Leah sentia aquela dor que lhe atormentava o estômago como uma cobra faminta. Sentia como se as entranhas se apertassem de fome. Os seus olhos pousaram no pão ainda quente que segurava nas mãos, a sua última esperança de alívio. Sabia que só tinha apenas um pedaço de pão. Um pedaço que em breve desapareceria no seu estômago vazio. Fechou os olhos por um momento, perguntando-se se o poderia realmente partilhar. A tentação de guardar para si era forte, mas o olhar do cão, com os olhos cheios de fome,
dissipou a sua hesitação. Partiu um pedaço de pão e ofereceu-o ao animal. Este agarrou-o instantaneamente, devorando-o sem sequer parar. Não comia há dias, e Leia sabia disso. Seus dedos tremiam levemente enquanto observava o cachorro engolir sua refeição com uma avidez que a tocou profundamente. Ela sussurrou suavemente, quase para si mesma: "Você também está com fome, não é?" Seus lábios se ergueram em um sorriso fraco, mas ele desapareceu tão rápido quanto surgira. Esse gesto simples, essa partilha, parecia infinitamente pequeno em um mundo que nunca lhe dera nada, mas carregava consigo uma grandeza que ela não conseguia compreender verdadeiramente. Quando o cão, depois de comer, se levantou e sentou-se ao seu lado, Leia permitiu-se acariciá-lo suavemente. O calor da sua companhia, embora fugaz, trouxe uma doçura inesperada ao seu coração. Os minutos passaram em silêncio. Os sons da cidade pareciam distantes. Era como se, naquele momento suspenso, Leia e o cão formassem uma espécie de universo à parte, longe da dureza da realidade. Então, o som de passos fê-la saltar. Um homem aproximava-se. Estava bem vestido, usava um fato elegante e os óculos de sol escondiam-lhe parte do rosto. Mas o que impressionou Leia não foi a sua indumentária, mas a expressão de doçura nos seus olhos, um olhar que contrastava tanto com a indiferença da cidade. O homem parou diante dela e observou a cena, atônito. Leia enrijeceu-se por um instante, sentindo-se subitamente vulnerável sob o olhar dele, mas ele se agachou até a altura dela e gentilmente colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Por que você deu o seu pão a ele?" perguntou ele, com a voz suave, quase surpresa. Havia genuína curiosidade em suas palavras, como se estivesse tentando entender o gesto que acabará de ser feito. Leia olhou para baixo, envergonhada, e respondeu baixinho: "Ele está com fome." As palavras eram simples, mas, em sua simplicidade, continham toda a verdade do seu coração. Ela não precisava explicar mais nada. Sabia que o homem entenderia. O homem observava Leia com particular atenção, como se estivesse examinando a própria essência de sua alma. O olhar que lhe dirigiu, cheio de compreensão e gentileza, não deixou dúvidas sobre o que ele sentia. Ele passará grande parte da vida observando a miséria e a angústia humanas, mas naquela menininha descobriu uma luz que nunca vira em nenhum outro lugar. No mundo onde reinavam a competição, a indiferença e a desconfiança, Leia personificava uma verdade rara: generosidade não correspondida, pura e sincera. Depois de alguns segundos que pareceram se estender, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena quantia de dinheiro, que entregou a Leia. Mas seu gesto foi mais do que uma simples oferta de ajuda material. Havia um convite implícito para acreditar em algo maior, algo que a menina talvez nunca tivesse imaginado. Uma chance de escapar do confinamento das ruas, o acesso a uma nova vida, onde a dignidade não seria sacrificada pela sobrevivência. "Pegue isso e vá comprar alguma coisa para comer", disse ele com um sorriso gentil. "Mas primeiro, você vem comigo. Tenho algo para lhe mostrar." Leia hesitou a princípio. Estava acostumada a gestos superficiais de caridade, frequentemente seguidos de uma indiferença gélida. Mas algo nos olhos do homem, uma espécie de calor e sinceridade, a impeliu a segui-lo. Ela se deixou levar pelas ruas familiares, mas muitas vezes hostis, da cidade, seus passos hesitantes se misturando aos do homem. Logo chegaram em frente a um prédio grande e moderno, com linhas retas e janelas brilhando sob o sol de inverno. O prédio contrastava fortemente com o ambiente escuro e deprimente das ruas por onde ela andava todos os dias. O homem a convidou a entrar. Era um abrigo para jovens sem teto, um lugar projetado para oferecer muito mais do que refeições ou abrigo temporário. O homem explicou que era um projeto que ele havia financiado, que queria oferecer uma chance àqueles que, como ela, não tiveram a oportunidade de escolher seu destino. "Eu sei o que você está passando, Leia", disse ele, com a voz mais grave e compassiva. "As ruas são um lugar que rouba tudo, sua dignidade, seus sonhos, sua inocência. Mas você merece mais do que isso. E eu quero te ajudar a sair dessa." Leia o encarou em silêncio, incapaz de compreender o significado completo de suas palavras. Os conceitos de melhor e ajuda eram tão distantes para ela, e ainda assim, algo no tom de sua voz despertou um vislumbre de esperança que ela jamais imaginara poder sentir. Ela sempre acreditara que a vida só oferecia oportunidades para aqueles que já tinham tudo. Mas este homem, um estranho até então, havia destruído essa visão.
Os dias que se seguiram foram um turbilhão de mudanças para Leia. Ela dormiu em uma cama limpa e confortável pela primeira vez em muito tempo. Comeu refeições quentes, não em um beco, mas em um quarto iluminado e acolhedor. Os chuveiros quentes, as roupas limpas, a escola, tudo parecia irreal. Mas o maior presente que o homem lhe dera foi a dignidade restaurada. A oportunidade de recomeçar, de sonhar com o futuro que ela pensava estar fora de alcance. O centro tornou-se um lugar onde Leia cresceu, aprendeu e se reconstruiu lentamente, dia após dia. Mas esse não foi o fim de sua história. A história de Leia começou a se espalhar pela cidade como um rumor cheio de luz, um vislumbre de brilho em um mundo muitas vezes sombrio demais. Pessoas que antes passavam por ali sem notá-la começaram a prestar atenção ao centro. Voluntários vieram oferecer ajuda, e empresas locais começaram a doar para apoiar iniciativas de moradia e reabilitação. Leia, apesar de si mesma, tornou-se um símbolo. Não da pobreza sem esperança, mas da humanidade e da generosidade que perduram nos momentos mais sombrios. Um dia, ela reencontrou o homem que a ajudara. Desta vez, seu olhar não era mais o de um estranho. Ele sorriu para Leia com um sorriso cheio de orgulho. Veja bem, Leia, disse ele, o que você deu naquele dia não foi apenas pão. Foi o seu coração. E é isso que muda tudo. Essas palavras ressoaram em sua mente, uma verdade que ela jamais conseguirá compreender até então. Leia não era mais a garotinha faminta perdida nas ruas. Ela havia se tornado um farol, uma luz na escuridão para outras almas perdidas. Ela havia provado que, mesmo na precariedade, é possível dar e receber. E esse simples ato de generosidade, esse gesto instintivo, havia provocado uma mudança profunda, não apenas em sua vida, mas também na vida de toda a comunidade ao seu redor. Naquele dia, Leia finalmente compreendeu que, às vezes, a transformação de uma vida começa com um gesto simples, quase imperceptível, mas capaz de tocar a própria essência da humanidade. E neste mundo onde a indiferença parecia reinar, seu coração, muito mais do que seu pão, havia oferecido uma chance àqueles que ainda buscavam acreditar na beleza do ser humano.